o provimento. Para encerrar a pauta hoje, gente, como o advogado nos informou que já está de volta, vamos julgar além desses o item 12. Conselheiro Valdir, você está a postos? Sim. Então vamos lá. O item 12 é o processo 103.72.100.1838, 2023-38, processo de relatoria do conselheiro Valdir. O recorrente é Américas Asset Consultoria e Gestão de Investimento e Fábio Vieira Cardoso. O doutor André Luiz Durmotal de Mendonça faz a sustentação. Doutor André Luiz, uma boa noite, o senhor seja bem-vindo. Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Boa tarde, senhora presidente, senhores conselheiros, doutores procuradores e corpo de funcionários deste egrégio conselho. Boa tarde a todos que estejam ouvindo. Alô? Estamos ouvindo o senhor. Pode se manifestar. Estamos vendo e ouvindo o senhor. Pode começar as alegações? Por favor, doutor André. Pois não. Os recorrentes, em mais de 30 anos de trabalho, nunca infringiram qualquer dispositivo legal ou regulamentar. Entendem incabível, no caso, a drástica, isso nós falaremos mais adiante, penalidade aplicada, com base, inclusive, na Instrução 409 de 2004 da CVM, que não se refere ao gestor, o que só veio a acontecer com a Instrução 555 de 2014. A aplicação de multa baseada na Instrução 409 contraria normas legais, quer no que se refere à hierarquia das leis, quer no contido na Lei de Introdução ao Código Civil. Não obstante esses aspectos, que se tornam aqui relevantes, pois nem mesmo as referidas instruções foram violadas pelos recorrentes. Os requerentes sempre cumpriram, com zelo e dedicação, todas as obrigações legais e regulamentares que lhes estavam afetas, trabalhando neste mercado. Jamais receberam sequer uma única advertência da CVM, mesmo que informal. Adotaram eles as políticas, práticas e controles internos necessários para a liquidez da carteira dos fundos, compatíveis com os prazos previstos no regulamento, até mesmo para pagamento de pedido de resgate e cumprimento das obrigações do fundo. Essa parte aqui é a tônica, procedimentos, práticas e controles necessários para a liquidez da carteira. A liquidez é uma coisa, a determinação do valor da carteira é outra coisa. Mas o trabalho que eles competiam fazer foi feito. Tudo com cálculos consistentes e verificáveis de acordo com a legislação em vigor. Nenhuma culpabilidade pode ser atribuída aos recorrentes pelo fato de títulos adquiridos pelo fundo no mercado terem sofrido desvalorização, inclusive títulos federais. A recorrente foi eleita gestora posteriormente à criação e aprovação do regulamento do fundo pelos cotistas e pela distribuidora Mellon, sendo que o último ativo adquirido pelo fundo, Vitória Régia, ocorreu em 2003. A Ambima emitiu parecer no sentido de que o trabalho dos recorrentes estava em consonância, em conformidade com as melhores práticas. O fato de, em relatório de auditoria do Fundo Vitória Regis, Fundo de Investimento, relatório elaborado pela KPMG, auditores independentes, consta que a gestora do fundo, ora recorrente, agiu em conformidade com todas as normas contábeis e seu trabalho foi aprovado pelos cotistas. O fato de certos ativos sofrerem desvalorizações após as aquisições não é culpa dos recorrentes. Isto é, bom que se diga, porque não significa falta de liquidez,
sendo certo que a própria CVM recebe relatórios diários das carteiras dos fundos e faz testes a respeito. Os recorrentes sempre agiram com zelo, diligência e dedicação, e fizeram tudo o que estava ao seu alcance e que podiam fazer. Os recorrentes não criaram o Fundo Vitória Régia, não criaram seu regulamento, não vendiam cotas, não venderam cotas, não tinham relações diretas com os cotistas do fundo. Depois que os ativos foram adquiridos, e depois de verificada a inadimplência de emissores de títulos, nada poderia ser feito que mudasse a situação de prejuízo parcial para os cotistas dos fundos. Até os títulos do governo federal, que compunham a grande maioria da carteira, sofreram desvalorização. O importante é dizer que os requerentes fizeram tudo que estava ao seu alcance e que podiam fazer, com cuidado, diligência, e cumpriram a obrigação de agir bem. A decisão recorrida não considerou qualquer atenuante. Mais de 30 anos de trabalho no ramo, sem qualquer mácula, é importante. Vou terminar, vou ser mais breve, porque esse processo tem muita coisa abstrata. O que poderia ser provado, eles provaram. Inclusive, um relatório de inspeção da CVM, que consta dos autos, é favorável ao trabalho desenvolvido pelos recorrentes. Por esses motivos, e pelo que consta dos autos, os recorrentes esperam, confiam, que esse egrégio conselho, bem examinando a matéria, dê provimento ao recurso para julgar, para arquivar o processo ou, em última análise, para mitigar a pena drástica que foi aplicada, transformando-a em advertência, até mesmo por uma questão de didática no mercado, porque pode, durante tantos anos na administração dos fundos, pode ter havido algum pequeno engano ou qualquer coisa assim, mas tudo realizado dentro das normas em vigor, dentro do que previa as instruções da CVM, de boa fé, não teve maldade alguma, enfim, são muitos anos de trabalho para receberem uma pena tão drástica como a que foi aplicada. Esperam, pois, e confiam que seja feita a costumeira e necessária justiça. Muito obrigado pela atenção, senhores. Obrigado, doutor André Luiz. Passo a palavra, então, ao procurador da Fazenda. Pois não, senhora presidente, muito boa tarde a todos, boa tarde à doutora Defesa também. A Procuradoria não elaborou parecer prévio, mas vai seguir, né, porque nós já tratamos hoje pela manhã em caso de administradora, gestor, né, como devem ser procedidas as diligências, o cuidado, a lealdade, enfim, toda essa fidúcia que se exige dos atores, né, principais do mercado de capitais, enfim, do sistema financeiro. Nós estamos tratando aqui de uma penalização porque a gestora não adotou políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do Fundo Vitória Régia fosse compatível com os prazos previstos no regulamento para o pagamento dos resgates que estavam pré-determinados. André, sua câmera está aberta? Eu não estou te vendo. Penso que esteja. Eu estou com a câmera aberta. Não, o André Riso. Desculpa, Vocês estão vendo ele? Não está estou aberta. vendo, presidente. Tem alguma coisa errada. Eu estou me vendo, mas só deixa me ver. Mas... Tá com a tela branca, doutor André Risso. Deixa eu fechar de novo aqui para ver se há algum problema. Interessante que o doutor André também esteve tela branca para mim. Eu não vi o doutor André durante a sustentação dele. Então é um problema do seu Teams. Então, tudo bem. Eu não vi o doutor André, então, mas eu não estou vendo o doutor André Riso agora, mas o advogado aparecia, eu vi. Acho que a apresentação Então deve ser o meu Teams que travou, presidente. Sem problema, André. Já vai ser complicado, né? Continuamos porque estamos lhe ouvindo bem. Obrigado. Desculpa, mas algum problema tecnológico aí, né? Sigamos, então. Então, esse fundo, né, foi gerido pela Americas Asset e pelo recorrente, pessoa física, seu diretor,
do período de 2012 a 2016, né? Novamente, temos aqui 5 cotistas, todos do regime próprio de Previdência Social. Mais uma vez, esse problema já rotineiro nas nossas sessões. E vamos, então, a alguns aspectos que são fundamentais, que dizem respeito à questão jurídica propriamente dita. A acusação cuidou de trazer todos os elementos, fundamentou, invocou o artigo 65B da instrução CVM 409 de 2004, invocou para o período do ano 13 a 2015 e de 2015, outubro a 18 de fevereiro de 2016, foi baseado na nova instrução, que é a 555/2014, artigo 91. Para a CVM sempre foi claro que a atuação do gestor e do administrador se dá em conjunto para o bem do cliente. Tem que haver esse diálogo, nós já falamos isso no processo da manhã, não é possível haver essa quase litigância interna, né, na gestão e administração de uma carteira de ativos. É muito importante aqui verificar que os ativos, principalmente crédito privado, que foram adquiridos para a carteira, eles tinham um prazo extremamente largo e longo para vencimento. E, portanto, faltou todo o zelo de se verificar qual seria a necessidade de resgate ao longo desse prazo. A decisão foi muito bem fundamentada, no nosso entender, né, no voto da CVM, ao especificar que a relação do gestor, né, ele tem que gerenciar esse risco cotidianamente durante todo o prazo de vigência do fundo, da carteira que ele está atuando, né? Então, durante todo o período, não é apenas no ato da compra. No ato da compra se faz uma exigência, no mês seguinte você participa da gestão, verificando se ela continua adequada e vai ao longo do tempo até você extinguir as obrigações que estão contratadas. Não se pode admitir que meramente se tenha manuais, se tenha regras que não tenham efetividade. Então, a parte alegar que tinha todos os manuais, que manuais eram vistos pela Anbima, data máxima vênia, isso não significa que se houve adequação da prática com a forma, né? Então, é isso que se vê aqui. Matematicamente, e isso a acusação fez os quadros, mostrou a data de vencimento de cada título, mostrou a programação de resgate, houve falha evidente, né, na gestão de liquidez do fundo. Não é tão importante aqui falarmos da desvalorização de qualquer outro ativo, porque os prazos já estavam descolados. É muito importante também a gente observar que, dentre tantas falhas, né, a CVM apontou, né, não ter considerado na metodologia do cálculo de liquidez o resgate do Manausprev, né, que era 19% do fundo, e isso não estava sequer no radar do gestor, pelo que já está no processo. A falha ao considerar as debêntures emitidas pela Bingen, securitizadora, como sendo registradas na CVM, a incompatibilidade das regras de resgate com o grau de concentração, o uso indevido de tabela de percentuais. Então, a sequência de erros que a decisão foi pontuando, que todos mostram que houve um descompasso completo na gestão e também na administração. A administração nós vamos chegar um pouco mais à frente, porque um dos argumentos principais é que a aquisição foi aprovada pelo administrador do fundo. É bom os senhores terem ciência que a CVM, ela também partiu na apuração da responsabilização da administradora. Ela instaurou um PAS contra a administradora, contra a pessoa física da administradora, e isso só foi encerrado por uma celebração de termo de compromisso. Então, ou seja, não se aliviou, nem se excusou ninguém. Ou seja, a CVM que identificou o problema, ela imediatamente viu que o problema foi de ambos, né? Ambos falharam na sua gestão, na atuação na área de cada um e na atuação conjunta, principalmente. É preocupante ouvir que as falhas apontadas não teriam existido, porque
e elas estão solidamente comprovadas pelo robusto substrato probatório desse processo, né? E não houve da parte da CVM, nem se pode acusar a CVM, porque esse processo ele é decorrente do exercício de supervisão da autarquia. E a fiscalização da Anbima não isenta ninguém de ser submetido aos critérios da CVM. Portanto, esses argumentos defensivos da ata máxima vênia não podem prosperar, ainda que a pessoa, o administrador e a pessoa jurídica tenham uma larga experiência. O fato de ter uma larga experiência não impede que haja uma falta, né? Todo mundo está sujeito a perder a primariedade em algum momento da sua história, na sua carreira, né? Portanto, senhora presidente, entendo que, data máxima vênia, nenhum dos argumentos trazidos pela douta defesa tem a capacidade de modificar essa decisão. Na dosimetria, aliás, eu também preciso enfatizar, a douta defesa, a douta decisão recorrida apontou exatamente os parâmetros, e podemos, até comparando valores, o administrador que foi julgado essa manhã, ele teve até uma pena maior do que nós estamos vendo ao gestor aqui nessa situação. Ou seja, todas as condições, né, individuais de cada investigado têm sido cautelosamente analisado pela CVM. Então, a Procuradoria, do ponto de vista jurídico, não vê nenhuma falha na decisão e opina pelo desprovimento, senhora presidente. Ok, muito obrigado, doutor André. Passo a palavra, então, ao conselheiro Valdir, relator do caso. Boa tarde a todos. Passando a leitura do voto com os pontos de destaque. Então, como me aproveito, continuando até a descrição feita pelo outro membro da PGFN, é um processo administrativo sancionador que a área de supervisão de investidores institucionais da CVM instaurou, e esse em face da Américas Asset Consultoria Gestão de Investimento, a qualidade de gestora do Vitória Régia, Fundo de Investimento de Renda Fixa a Longo Prazo, e seu diretor responsável, Fábio Vieira Cardoso. A origem deriva da própria supervisão da gestão de liquidez da indústria de fundos de investimento, que foi feita com base no plano de supervisão baseado em risco do biênio 2015-2016, e também num processo CVM-RJ 2016/4370, que foi destinado especificamente para analisar o Fundo Vitória Régia. A CVM analisou os motivos para o fechamento do Fundo Vitória Régia para resgates, tendo concluído que a gestora não adotou políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do Fundo Vitória Régia fosse compatível com os prazos previsto no regulamento para o pagamento dos resgates e cumprimento das obrigações. Em 10 de outubro de 23, o colegiado da CVM, por unanimidade, seguindo o voto do relator, o presidente João Pedro Nascimento, decidiu pela condenação da Américas Asset à multa pecuniária de 200 mil e do Fábio Vieira Cardoso, diretor responsável, pela metade do valor, de 100 mil reais. Ambos os casos capitulados por infração do artigo 65b, incisos 1 e 2, parágrafo 1º da Instrução CVM 409, isso até o período de 1/10 de 2015, e depois o artigo 91, inciso 1 e 2, e parágrafo 1º da Instrução CVM 555 de 2014, nos fatos após 1 de outubro de 2015. Diante da decisão da CVM, houve a apresentação de recurso conjunto em 9 de novembro de 2023, então o recurso é tempestivo e conhecido. Não foram arguídas questões preliminares pelos recorrentes e verificamos, de acordo com a cronologia detalhada no relatório que antecede esse voto, que não ocorreu prescrição ordinária e nem intercorrente. Assim, deve-se proceder à análise de mérito. No mérito, os recorrentes na peça recursal conjunta não trouxeram argumentos novos, ou seja, nada que seja diverso daquilo que já for apresentado na defesa em primeira instância. Logo na abertura do recurso, os recorrentes alegam que a infração imputada se refere à violação dos artigos das instruções 409 e, posteriormente, 555, sendo que no recurso consta a seguinte afirmação no seu item 1.1. Essa é uma frase dos recorrentes, no recurso. Os recorrentes jamais infringiram as disposições constantes das instruções 409 e 555, sendo que a primeira delas, 409, se referia apenas ao administrador do fundo, época em que ocorreram as aquisições dos ativos da carteira do fundo, posição que se manteve inalterada e que foi encontrada quando da edição da segunda instrução, que veio a se referir ao gestor. Nos itens 2.9 e 2.11
do recurso, e esse argumento é novamente trazido, essa questão da não aplicabilidade da 409 ao gestor, né? Entretanto, como já foi enfrentado na decisão recorrida, este argumento não procede. Transcrevo trechos do voto do relator da CVM, que integra a decisão recorrida e que concorda integralmente. Item 14. Um primeiro ponto a ser enfrentado no caso concreto diz respeito à extensão da obrigação, que recai sobre o gestor de recursos no gerenciamento do risco de liquidez de um fundo de investimento sob sua gestão. Os acusados alegam que não seria possível realizar a interpretação extensiva de norma, uma vez que o artigo 65b faz referência expressa apenas à figura do administrador. Nesta perspectiva, sustento que o PAS trataria, na verdade, de atuação da administradora. Contudo, com base na jurisprudência consolidada da CVM sobre o tema, em que pese o artigo 65b da instrução CVM 409/2004 se dirigisse especificamente e unicamente ao administrador, a sua observância era comum a ambos, administrador fiduciário e gestor do fundo, no âmbito de suas atribuições. Isso porque, na prática e em geral, especificamente no caso dos autos, a gestão de liquidez de um fundo é tarefa conjunta de seu administrador e seu gestor, uma vez que exige a coordenação entre os controles de passivos por parte de administrador e de ativos por parte do gestor. É o que se extrai, inclusive, do trecho que foi acima transcrito do edital de audiência pública. Eles fazem uma menção ao edital de audiência pública que levou depois a 555, mas que justamente corrobora essa visão que sempre houve esse dever fiduciário. O que a 555 só deixou mais claro ao que já era conhecido, esperado e praticado ainda. Não por acaso, a atuação conjunta de gestores e administradores veio a ser expressamente prevista pelo caput do artigo 91 da instrução CVM 555, sendo que, em geral, tal conduta vinha ocorrendo no presente caso. Esse é o trecho que eu transcrevi. Como exposto à decisão recorrida, não procede o argumento que, sob a égide da instrução 409, apenas o administrador deve ser responsabilizado ou apenas ele alcançado pela norma. O dever de diligência, a obrigação prevista na norma em questão, no caso a instrução CVM 409, artigo 65b, alcança gestor administrador, porque se refere a algo inerente à relação fiduciária que existe com os investidores. Ainda que a época, o centro de imputação da instrução 409 fosse somente o administrador, o gestor não fica desobrigado de dever fiduciário perante o fundo e seus cotistas. Seguir a linha de argumentação proposta pelos recorrentes seria permitir que de qualquer ordem de atuação do gestor, ainda que o dever de compliance e verificação sobre ele recaíssem sobre o administrador. Dito de outra forma, o gestor poderia se valer dessa suposta lacuna, para atuar em desfavor do fundo de seus cotistas. Trata-se de interpretação descabida e equivocada. A relação do gestor também é com o fundo e assentada sobre fidúcia. No caso em tela, de forma sucinta, o caso em tela, de forma sucinta, trata essencialmente da falha no gerenciamento de liquidez do fundo. Nesse sentido, merece destaque o seguinte trecho da decisão recorrida, que é aplicável também ao recurso, pois os recorrentes repetem argumento já apreciado corretamente pela primeira instância. Transcrevo item 19 do voto da decisão recorrida. Especificamente em relação ao gestor, o gerenciamento do risco de liquidez adequado exige a demonstração da existência de mecanismos na forma de políticas, procedimentos e controles internos, capazes de assegurar que os aspectos de liquidez sejam considerados nas decisões de gestão, respeitando-se os prazos de pagamento de resgate previstos no regulamento do fundo. Fecha aspas. Os recorrentes insistem que havia estruturas de controle, que nunca houve objeção por parte do administrador do fundo, nem de regulador e nem de autorregulador. Entretanto, como fica demonstrado nos autos, havia falhas e fragilidades nesses controles na documentação de evidência, que era escassa, e a documentação para evidência era escassa. Nesse sentido, os parágrafos abaixo da decisão recorrida, que se aplicam integralmente ao presente recurso, repita-se, porque não houve nenhum argumento novo apresentado pelos recorrentes na peça recursal. Item 27. Chama atenção em muitos trechos da defesa, os acusados se limitaram a trazer apontamentos genéricos sobre sua atuação, notadamente a terem ganhado prêmios de gestão. Os auditores independentes reconheceram a existência de relatório de liquidez e 3. Seguirem os conceitos mais respeitados utilizados pelos principais gestores no Brasil, inclusive internacionais, sem nenhuma especificação. Também terem profissionais credenciados e nunca terem sido alertadamente em nenhuma irregularidade.
Antecipa que tais apontamentos não têm o condão de demonstrar a atuação diligente do gestor e aderência às exigências regulatórias no caso concreto. Por fim, destaca a obrigação de gestão de liquidez de um fundo de investimento é uma obrigação permanente e, como analisado acima, inerente à função do gestor, que incide enquanto perdurar a prestação de serviços. Fecha aspas. É importante frisar que, nesse caso, não se está eximindo o administrador de responsabilidade, apenas que, considerando o objeto deste PAS, não é pertinente afirmar que o gestor não tem responsabilidade, sobretudo quando se trata de gestão de liquidez. Um ponto importante aqui é que a atuação do administrador e do gestor, ambas são analisadas individualmente e não está, nunca foi dito que o gestor está sendo penalizado por uma falha do administrador. Tanto isso é a verdade que nos autos consta na página 75 um relatório da CVM, onde lá tem o seguinte trecho: a partir dos fatos analisados, identificamos os seguintes indícios de irregularidades. Aí, sobre gestão de liquidez, infração pela BNY Mellon enquanto administradora e pela Americas Asset enquanto gestora do Vitória Regia FIRF LP ao artigo 65B da instrução CVM 409, à medida que não compatibilizar as regras de resgate previstas no artigo 23 do regulamento com a liquidez dos ativos integrantes da carteira do fundo. Diante do exposto acima, no mérito, o recurso não merece prosperar. Com relação à dosimetria, também a adesão de primeira instância está correta e adequada, não merecendo reparo, assim como a classificação da infração como grave, contra o que os recorrentes se insurgem. Esta classificação como infração grave está correta. É importante frisar que a classificação de uma infração como grave não é algo aberto ou discricionário atribuído ao julgador ao calcular a dosimetria da pena. Nos termos da Lei 6385 de 76, cabe à CVM definir quais infrações considera grave, e ela o fez, sendo que para as infrações em tela, a classificação de grave decorre na Instrução 409 do seu artigo 117 e do artigo 141 para a Instrução 555. Assim, não tinha outra alternativa ao julgador se não considerar infração grave para fins de aplicação da penalidade. Diante do exposto, voto pelo não provimento do recurso, devendo ser mantidas penalidades aplicadas pela CVM, quais sejam: multa pecuniária de R$200 mil para Americas Asset Consultoria e Gestão de Investimentos Limitada e de R$100 mil para Fábio Vieira Cardoso. Em ambos os casos, por infração do artigo 65B, incisos 1 e 2, parágrafo 1º da Instrução CVM 409, no período até 1/10/2015, e ainda ao artigo 91, inciso 1 e 2, e parágrafo 1º da Instrução CVM 555/2014, para o período após 1/10/2015. É o voto. Valdir, obrigada. Só para me esclarecer um ponto, eu fiquei em dúvida na materialidade dos fatos. Aqui foram várias ocorrências, foi um período, como é que foi? A materialidade ficou configurada de que forma? Que, na verdade, ele começou lá na época que era a vigência da 409 e perpetuou depois que entrou a 555. O período maior foi na época da 409. Tá? E aí, é por isso que teve o primeiro argumento tanto na defesa, na CVM, como aqui no recurso, que eles eram gestores, era gestora, e a regra se aplicaria, 409, se aplicaria somente ao administrador. Ok. Então, o conselheiro relator, ele nega provimento, propondo manutenção das penalidades aplicadas em primeira instância. Ok. Conselheiro Pedro. Eu acompanho o relator. Conselheira Ilene. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Igor. Com o relator também, senhora presidente. Conselheira Paula. Eu vou acompanhar o relator também. Conselheiro Grecos. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Renato. Com o relator, senhora presidente. Não é um caso que tenha despertado dúvida. A gente está até seguro aqui do que estamos julgando, já tivemos alguns casos semelhantes. Eu também vou acompanhar o relator na manutenção dessa pena. Colegiado, portanto, por unanimidade, negou o provimento ao recurso na forma do voto do relator.
mantendo-se as penalidades de 200 mil para a Américas Asset Consultoria e Gestão de Investimentos e 100 mil para a Fábio. Doutor André Luiz, foi um prazer tê-lo conosco. Até a próxima. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Bom, pessoal, com esse julgamento do item 12, suspendemos aqui os nossos trabalhos da sessão e voltamos amanhã às 9h30 para concluir. Faltam, salvo engano, 7 processos para concluirmos a pauta, então ia ficar muito tarde a gente avançar aqui hoje, né? Processos mais que precisam de mais atenção nossa, já estamos todos cansados, não é verdade? Muito obrigada, então, e até amanhã. Bom descanso e até amanhã. Acho que amanhã a gente completa antes do almoço, tá? A gente conclui.